Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar, neste deserto, tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, um bom dia, 4 de dezembro, quarta-feira, na primeira semana do nosso tempo do Advento. O Evangelho de hoje nos traz o episódio da multiplicação dos pães. Jesus hoje olha para aquela gente com o seu olhar de compaixão. Jesus olha com o coração. A compaixão é a linguagem de Deus, diz o Papa Francisco. Esse é o olhar de Deus, a forma de Deus agir, a forma com que Deus se coloca diante de nós, com a compaixão. Deus é apaixonado por cada um de nós. Deus olha a nossa fragilidade, a nossa dificuldade do nosso dia a dia. Deus se faz presente na caminhada da nossa vida. Santo Antônio dizia: se prega Jesus, ele comove os corações duros. Se o invocas, alivia das tentações amargas. Se o pensas, ilumina o teu coração. Se o lês, sacia-te a mente. Assim, quando nós nos voltamos inteiramente a esse olhar de compaixão de Deus, paramos para ouvir Deus. Ele comove os corações, por mais endurecido que possa ser um coração. Deus torna um coração amável. Deus torna um coração acolhedor. Porque a bondade de Deus que passa a fazer parte daquele que o ouve. Ouvindo a Deus, escutando esse amor de Deus, nós convertemos o nosso coração, por mais duro que possa ser um coração. Se nós invocamos a Deus diante das tentações, diante das dificuldades, Deus alivia a nossa cruz e o nosso momento. Quando nós pensamos em Deus, Deus derrama sobre cada um de nós a sua luz, a sua bondade. O pensamento nos leva à infinita caridade de um Deus que é presente. Desse Deus que é caridade se faz amor no transcorrer da nossa vida. De um Deus que olha para nós diante das nossas necessidades, diante da nossa fragilidade. Deus não queria que o povo fosse embora com fome. Deus deu a eles de comer. A palavra de Deus é o sustento da nossa vida. E assim Deus sacia a nossa mente. Deus sacia o nosso ser quando nós voltamos inteiramente à presença dele. A parar para ouvir Deus. A parar para contemplar Deus, parar para nos alimentar de Deus, parar para que a palavra de Deus seja presente na nossa vida no transcorrer da nossa caminhada. Santa Faustina invocava: ó Jesus, o abismo da vossa misericórdia derramou-se na minha alma, que é apenas o abismo da miséria. Agradeço-vos, Jesus, pelas graças e pelos pedacinhos da cruz que me dais a cada momento da vida. Assim derrama sobre nós a misericórdia e a compaixão de Deus. Nós, que somos o abismo da miséria, que somos um nada na nossa pequenez humana. Derrama-se em nós a bondade de um Deus que olha para nós como um Deus que nos ama na profundidade do seu ser. Deus que ama os seus filhos, nos quer ao redor dele, nos quer sempre protegido. Nos protege diante de todas as dificuldades da vida. É esse Deus que adentra no abismo do nosso ser,
no abismo da nossa fragilidade humana. Nos resgata, nos fortalece e nos enriquece. É o Deus do olhar da compaixão. É o Deus com paixão por cada um de nós. Bom dia a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.